Fala pessoal, meu nome é Marcelo Oliveira, mais conhecido como Marcelo da Time, e hoje uma novidade sobre um resumo de livro, Spin Selling. O que fala esse livro? Muito bom esse livro de Spin Selling. Para quem quer esse livro, ou seja, se você é vendedor, marqueteiro, publicitário, ou trabalha em qualquer área e você também quer se vender, afinal das contas, todo dia a gente está se vendendo, não é mesmo? Então esse livro é realmente para você. E esse resumo desse livro é basicamente, eu vou mostrar para vocês um resumo geral de tudo o que você precisa saber. Sem mimimi, sem muitas delongas, né? Porque a gente vê muito conteúdo na internet e não entrega realmente o que é o resumo do livro, o que realmente você precisa saber do Spin Selling. Então eu vou te contar de uma forma clara e específica que você vai poder aplicar no seu dia a dia, você vai poder aplicar nas suas vendas de uma forma mais clara e objetiva, e você vai entender o conceito do livro na forma prática. Esse livro ele tem 216 páginas, é bom, legal, pode super recomendo a leitura, mas se você já entender, se você já assistir todo esse conteúdo aqui, dessa explicação que eu vou passar agora, desse resumo desse livro, você vai estar na frente de várias pessoas que ainda não leu o livro e que ainda não utilizou essa metodologia, né, toda essa estratégia do Spin Selling. Primeiramente, entendendo o que é Spin Selling, a gente tem 4 passos ali do Spin. Então, a primeira coisa é situação, problema, implicação e necessidade, ou seja, cada palavra ela significa alguma coisa para você desenhar um spin. Então esse spin é uma metodologia de qualificação de vendas, de quando você vai fazer uma prospecção ativa ou prospecção inbound, né? Dependendo da forma que o lead chegou ali para você, você pode utilizar essa estratégia de spin. Então se você pega ali, tá, essa situação, que é a primeira pergunta do S de situação, você vai entender aonde que o cliente está, qual que é a fase que ele está. Esse cliente ele tem um nível de consciência alto, tem um nível de consciência baixo, qual situação que ele está hoje. Então eu gosto de falar que eu faço algumas perguntas mais abertas. Então, ou seja, para o cliente falar qual que é aquele momento que ele está. Inclusive é uma coisa do Spin que ele fala muito, né? Que eu vou trazer isso aqui mais, perguntas abertas e perguntas fechadas. E só de quebra você já está entendendo que, além de fazer perguntas de situação para entender onde que o cliente está, você também tem perguntas abertas e perguntas fechadas. Então, legal. Situação, você pode fazer perguntas mais abertas de onde que esse cliente está e onde que ele quer chegar e qual que é o momento que ele está passando. Então, isso aí já é um primeiro passo para você entender a situação e o conceito desse seu cliente. A partir disso, né, você pode fazer perguntas de problema. Então o cliente fala, eu estou nesse momento, né, a gente já tem captura de lead, a gente já tem um comercial, mas, porém, a gente não está convertendo essas oportunidades em vendas. Então você já faz uma pergunta de problema, ou seja, você já... Por que você acredita que você não está conseguindo fechar esses leads que está chegando? Então é uma pergunta de um problema que ele já tem. Então você vai trazendo algumas perguntas, mas por que você acredita que o seu comercial não fecha esses leads? Por que o seu lead está desqualificado? Mais perguntas abertas até mesmo para você ver qual que é a sua situação que ele está, quais os problemas que ele tem e onde que você pode solucionar esse problema. E depois a gente vai para o terceiro ponto, que são as perguntas de implicações. Então, ou seja, se eu liguei para o fulano de tal, né? Alô, pô, gostaria de falar com Marcelo da Time Company. Ô Marcelo, aqui a gente é uma assessoria de marketing, a gente trabalha com XPTO e gostaria de entender um pouco mais do seu produto, do seu serviço. É com você mesmo que eu falo? Sim, cara, é comigo mesmo. E aí você já começa entrando na situação. Vi aqui, né, dei uma pesquisada na empresa, que vocês já têm isso, mas eu queria entender um pouco mais se isso que eu estou falando faz sentido para você, se vocês estão nesse momento agora, ou seja, a situação, qual que é a situação que você enxerga e a situação que ele enxerga, qual que é o momento que ele está. E nisso ele vai falar, você já vai pegar nos problemas, né? Desse problema tem a terceira fase, né? Lembra lá que eu falei situação, problema, implicação? Então, lembra que ele tinha te falado que tinha um problema de lead desqualificado que não estava vendendo? Aí você implica, né? Ou seja, você implica aquele problema com uma pergunta. Mas você acredita que se esses leads estão chegando, pode ser a falta de, às vezes, um atendimento que não está sendo personalizado? Às vezes não está sendo uma falta de metodologia que você não está usando com seus clientes?
Então, ou seja, você pegou um problema e implicou nele falando que ele não tem, às vezes, uma estrutura de time comercial que vá levar às vendas. Então, ou seja, você já fez 3 processos ali, né, 3 passos do SPIN, que é situação, problema e implicação. E aí a gente tem um quarto, né, que é a necessidade. Então, o SPIN ele é a metodologia usada 4 pontos que você faz perguntas para captar as respostas dessa pessoa. Então, como que você faz as perguntas de necessidade? Né? Você joga a sua solução, entre aspas, do seu produto nessa pessoa. Então, por exemplo, essa pessoa que falou que está com problema no lead e que está desqualificado. Você acredita que se você tivesse um comercial que já tem um processo de vendas alinhado, você acredita que esses leads que você me falou, dessa taxa, dessa situação que você está hoje, você acredita que você conseguiria vender o dobro que você vende hoje? Se eu te falar que eu consigo te ajudar nisso de uma forma clara e estruturada, então, ou seja, você já está gerando a necessidade dentro de um problema que você mesmo implicou nele. Então, ali você já está passando o spin todo sem ele mesmo saber que você está fazendo um processo de vendas, né? Ou seja, como que você roda, faz isso na pessoa, faz perguntas, ela traz as respostas e você consegue ter uma maturidade do negócio dele, tá? Isso são as 4 coisas do SPIN que eu acho fantástico, né? Ali pegando SPIN, situação, problema, implicação e necessidade. E tem mais 2 coisas, que são perguntas abertas e perguntas fechadas. Como que você faz as perguntas abertas, como que você faz perguntas fechadas? Se é uma pessoa mais técnica, se é uma pessoa mais operacional e ela quer falar de processos, você tem que ser uma pessoa para fazer perguntas mais abertas, porque ela vai te dar alguns dados, ela vai te trazer números, ela vai te falar quanto que ela está investindo, ela vai te falar sobre operação. Então essa pessoa tende a estender mais a conversa baseada em dados, baseada em números. E quando você vê que é uma pessoa mais fechada, ela não quer passar muitos números, ela não quer passar muitos dados, você começa a fazer algumas perguntas mais fechadas de sim e não para ela ir concordando. Então, ou seja, tem momentos que você vai fazer perguntas abertas, tem momentos que você vai fazer fechada. E aí você consegue também saber se aquela pessoa ela tá te dando todas as informações. Por quê? Porque você vai fazer o processo nela todo ali. Tem outras 2 coisas também agora que eu vou falar, que é essencial, que eu descobri que são 4 pontos a mais. Então, perguntas abertas, perguntas fechadas, né? E outras 2, perguntas implícitas e perguntas explícitas. O que significa isso, né? Quando você sabe que o cliente já falou ali o que ele tem, o que ele não tem, você pode fazer perguntas explícitas, batendo naquela dor. Então, ele já vai concordar com você. Por exemplo, você acredita que o seu comercial ativo, trazendo esses leads e não vendendo, o seu caixa pode ser prejudicado? Isso já está explícito para ele, ele sabe. Mas aí se você traz uma pergunta implícita que ele não sabe, para ele refletir e saber que aquele problema dói mais, ele vai pensar, pô, é isso mesmo. Então, ou seja, você consegue ter uma visibilidade, uma visualização 360 ali do negócio da pessoa, de que ela vai entender de qual que é a situação que ela tá. Então, basicamente, pessoal, o spin selling é situação, problema, implicação, necessidade. Você roda essas 3 perguntas, perguntas abertas ou fechadas, então você entende qual que é o momento que o seu cliente está. E você tenta trazer perguntas implícitas e explícitas para você compreender mais esse momento do seu cliente de uma forma ideal. Deixa a dica aí, um livro muito bom, tá? É um resumo rápido, prático. Se você já colocar essas estratégias aí em dia, você já vai ter sucesso com as suas vendas, tá bom? Obrigado.